tudo bem? Boa tarde, Vou professor. ligar minha câmera para você se assustar um pouco. E aí, tudo beleza? Tudo bem, professor. Vocês convidaram a professora Cláudia, foi? Foi, professor. Ah, legal, muito bom. Porque assim, ela já tinha contado um pedaço da história dela superficialmente depois de uma aula. E todo mundo ficou bastante curioso, porque a história dela, tipo, foi trilhada assim, à base dela, das oportunidades. Ela foi ganhando oportunidades na vida e ela teve que ir escolhendo se realmente valia a pena ou não. E a gente achou a história dela bastante interessante. Eu acho legal, porque aí você conhece outro lado da professora, né? Acho isso legal. Vou mandar o link aqui para ela, professor, só um momentinho. Tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho, que o pessoal está no intervalo, está tomando lanche lá na Fibra, está subindo a escada, né? Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Juliane. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor? Ah, tudo ótimo. Ei, Vitor, cadê seu xará, Vitor? Professor, nunca mais falei com o Vitão. Nunca mais mesmo. Cara, ele deu uma sumidaça. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Não sei de falar, professor. Pô, é o Não aluno mais sei. comportado da sala. Que negócio é esse, meu? É verdade. Como é que ele some? Tem acontecido em todas as aulas isso. É. Olha a Thalissa. Mostrando. Oi, Thaísa, tudo bem? Oi, professor, boa tarde. Onde é que você Oi, vai minha toda amiga bonitona, Thalissa, tudo Thaísa? bem? Eu? Quê? Onde é que você vai toda bonitona assim? Vou dormir daqui a pouco. Mentira, vou estudar. Vai estudar? Thalissa, tudo bem? Quem é que tá falando? Vitor. Oi, amigo. Tá muito simpático. Eu não tenho dinheiro, viu? Eu tô com saudade de ti, é por isso. Quarentena me deixou lisa. Não recebi meu auxílio. Ei, Vitor, você tá com moral baixa, hein? Mas ela me trata assim, professor. É. Mas ela sabe que o buraco é mais embaixo, que quando eu pego ela, mano... Gosto de buraco. Vem cá, tá parecendo papo de namorado. Vocês dois tiveram alguma Dá fé? choque, A professor. Dá gente se choque. pega às vezes, professor, eu Se e pega. ele. É mentira, professor. Dá choque. Ele gosta, que ele gosta. O Vitor é A apaixonado Thalissa por ti, Thalissa? sabe. Tô lhe falando. Ele é apaixonado por ti, é? Mas você acha que ele tem chance ou não? Às vezes dá, quando dá vontade eu vou lá e pego. Senão, Olha, Thalissa, tu não vale nada. Olha, a professora Cláudia chegou. Não tá valendo lá essas coisas. Oi, professora Cláudia, tudo bem? Obrigado bem, pela sua disponibilidade de compartilhar sua experiência conosco. Maravilhosa, como sempre. Muito obrigado. Maravilhosa. Travou a internet dela, acho. Mas vamos conversar. E olha, professor, eu estou impressionado com o senhor. Todo mundo fica aí aparecendo. No meu fica só os pretinhos. Porque todo mundo tá escrevendo, professora, que a gente vai prestar atenção na sua história, depois vai fazer o relatório, entendeu? É ótimo. Professora Cláudia, muito obrigado pela sua generosidade, né, de compartilhar sua experiência. Eu acho muito legal os alunos conhecerem o outro lado, o ser humano, né, que está por trás da professora. Legal? Sim, tá certo. Então, vamos falar, né? E olha, o pessoal está entrando. Vamos esperar mais um pouquinho, porque o pessoal está no intervalo da Fibra, está tomando lanche lá embaixo, né? A hora do lanche, pior. E o seu consultório, professor, aí atrás? Aqui, ó. Meu consultório. Olha, a professora está no consultório, olha que Meu Deus, ele é chique. gigante. Pior. É que tá tudo desligado, bora acender tudo, né? Olha lá, vamos conhecer o consultório. Olha aí. Fazendo um tour. Ó. Aqui a gente deixa as tomografias aqui ligadas, aí nessa outra são os raios-x ligados. Tá desligado. Eu estava mexendo, eu estava até pegando uns casos
porque essa última semana eles pediram um caso clínico, né, para a gente discutir. Mas é isso. Aqui, ó, passo o dia inteiro aqui nesse lugar. Quando eu não estou na fibra. Nossa, é bem grande, né, professora? Onde é que fica o seu consultório? É no Zion. Ah, edifício Zion, né? Ah, legal, eu conheço. Eu fiz consultoria numa empresa chamada Amazon, que fica nesse prédio. A internet dela não tá muito Ah, deu uma boa. travada, né? Então, professora, a senhora ouviu o que eu falei? Alô, alô? Ela acho que está conectando, né? Tá ouvindo, professora? Tá ouvindo? Agora tô. Eu troquei a internet. Ah, Acho tá. que Não, eu estava falando com a senhora que eu fiz consultoria nesse edifício chamado Zion, né? Que foi a empresa Amazon. é um andar todo, são 2 andares, né? Nem São sei dois se são 2 andares. andares dele. São 2 andares. É uma empresa que já tem. Mas o senhor trabalha com então, Oi? Não, foi uma consultoria que eu fiz na empresa para fazer manual de processos, procedimentos. Então eu fiquei, eu acho que uns 2 meses fazendo consultoria. Foi a empresa mais correta que eu trabalhei até hoje na minha vida. Eles são ótimos. Eles são extremamente sérios e extremamente, eles fazem tudo corretamente porque tem empresas de auditorias internacionais. Então eles sofrem auditorias direto, né, por empresas internacionais. Entendi. Ok. Vamos começar então. É o Luiz, você que vai apresentar a professora? Professor, só um momentinho, só pegar aqui o currículo. Achei. Senta aí. Ixi. Deixa eu puxar aqui a lista. Deixa eu ficar aqui umas meia hora falando do currículo dela, monte por de favor. coisa. É grande, professor, é grande. Ok. Bom, a palestrante de hoje é a professora doutora Cláudia de Moura Carreira. Possui graduação em odontologia pela Universidade Federal do Pará, especialização em endodontia pela Universidade de São Paulo, mestrado em odontologia subárea de endodontia pela Universidade de Taubaté e doutora em odontologia subárea de endodontia pela Universidade de São Paulo. Tem experiência em ministrar aulas nas disciplinas de endodontia e de microbiologia bucal e geral. Atua clinicamente na área de endodontia em clínica particular. A mesma também serviu como oficial na Força Aérea Brasileira e possui diversos cursos de especialização em endodontia por todo o Pará. Hoje, uma das maiores referências em endodontia do estado. Olha, Arrasou! Dito isso, Maravilhosa. dito isso, perfeita. Entre aspas, entre parênteses. Mais do que perfeita. Chega, deu até uma canseira, assim. é um prazer estar com vocês agora do outro lado, né? A gente sempre está na sala de aula falando de endodontia, mas eu tento, eu acabo sempre falando um pouco da minha história, falando um pouco das experiências. Quando eu falo também de endodontia, eu falo o que eu fiz errado, né? O que eu fiz certo, porque a gente é humano e a gente tem que buscar, né, fazer as coisas corretas, mas é importante que vocês saibam que a gente não porque às vezes, né, nos pintam os professores, ou então a gente pintava nossos professores como pessoas assim inatingíveis. E não é verdade, né? Todos vocês, nós cometemos erros e é uma trajetória que todos vocês podem buscar a ser como eu, não, né? Até melhor do que eu. Mas então, me chamaram aqui para eu falar da minha história, né? E eu falo muito, qualquer coisa pode interromper, tá? Mas assim, vou tentar ir desde o início, né? Eu tinha muita dúvida, eu não nasci querendo ser dentista, tá? Eu tinha muita dúvida em que fazer como vestibular. Eu acho que a gente faz vestibular muito cedo, eu acho que a gente é muito imaturo,
E, assim, eu tinha pouca experiência de vida com 16 anos, né? Então, até conhecer diversas profissões, a gente tinha aquela noção de direito, arquitetura, né? Aquelas profissões mais padrões. E assim, eu fiquei com muita dúvida. Quando eu tive que preencher lá, porque na minha época o vestibular eu já tinha que escolher, né, o CB, CE ou CH. Dividia, já o convênio já era dividido. E aquilo para mim foi um martírio quando eu tive que assinar aquilo. Eu chorava, falava assim, mas por que eu tenho que decidir que eu não sei? Mas aí o que eu fiz? Eu fui para o CB porque era o maior programa que tinha, né? E aí eu tinha dúvida, ou eu ia fazer arquitetura, ou eu ia fazer odontologia, eu queria fazer um bando de coisa. Não nasci querendo ser dentista, não, né? Tem muitas pessoas que já desde criança sabem o que quer. Mas aí aí eu comecei a fazer CB e nessa acabou que eu fui para odontologia por causa disso. Fiz vários testes vocacionais, fui para a federal, tem essas feiras, né? Sinceramente, não me ajudou em nada, né? Pode ser até que ajude algumas pessoas, mas para mim não me ajudou em nada. Mas eu acho assim, eu acho que eu tinha pouco conhecimento da vida, né? Hoje em dia eu acho outras profissões incríveis. Eu acho que a Polícia Federal, uma coisa maravilhosa. Eu acho que hoje em dia eu faria talvez, não sei se eu faria outras coisas, porque eu gosto do que eu faço, mas assim, eu acho outras coisas muito interessantes, né? Aí sim, eu fiz vestibular e no vestibular estudei demais para passar, né? E eu tinha o seguinte pensamento: eu só vou fazer esse vestibular uma vez, né? Então, eu tenho que passar. Então, o início do primeiro semestre, assim, eu ainda tinha, né? Tinha namorado, tinha algumas saídas. Depois, no segundo semestre, acabou minha vida. Nem aniversário de família eu ia. Era focada, assim, determinada, porque eu falava que eu não ia passar por isso de novo, que era para ser cumprido uma vez na vida. Aí eu fiz vestibular, passei de primeira, graças a Deus, porque eu não sei se eu teria a mesma determinação, mas eu passei de primeira. Aí eu comecei a cursar a faculdade e eu amei a faculdade, né? Assim, foi uma paixão, realmente, e tudo que eu fazia eu adorava. Então, eu fui para a cirurgia, nossas primeiras disciplinas clínicas eram cirurgia lá. Aí eu falei, pronto, vou virar cirurgia, vou virar bucomaxilofacial. Depois eu fui para prótese. Eu vou fazer prótese, ia para laboratório de prótese, conhecia todos os sistemas. Agora, assim, o que eu posso falar para vocês é: se doem e se dediquem, né? E eu acho que isso foi muito importante para mim. E assim, eu fazia aquilo porque eu amava o que eu estava fazendo, não era nem de obrigação, né? E eu fiz muitas coisas. Então, se vocês virem lá, já que vocês puxaram meu currículo, né, na graduação, nossa, eu participava de todos os congressos. Era uma palestra gratuita no CRO, eu ia. Eu sabia que ia ter uma palestra, porque não tinha nada online, né, era professor? A gente tinha que se deslocar. O fulano vai dar um curso no seu... Eu vou, posso ir? Eu vou, né? Então, assim, eu tinha muita disposição. E isso me ajudou muito, inclusive para eu entrar nas Forças Armadas. Porque nas Forças Armadas, o currículo deles, né, assim, por exemplo, é uma prova de currículo. E aí tem que ter, assim, monitoria. Você pode colocar 2 monitorias. Eu preenchi as 2. Estágio, você podia colocar, sei lá, 3 estágios. Eu preenchi os 3, né? Você poderia colocar tantos trabalhos apresentados. Eu consegui preencher todo o currículo das Forças Armadas. Eu acho que eu até comentei com eles. Eu fiquei à frente, professor, quando eu fiz esse concurso, eu fiz em São Paulo. Eu não fiz em Belém, que eu morava em São Paulo. Eu fiquei à frente de uma professora que era colaboradora lá da USP. Ela me deu aula. Chega quando eu passou eu em primeiro e ela em segundo.
Eu fiquei assim, com vergonha. Eu falava assim, eu já tinha mestrado, mas eu falava assim com ela, eu falava assim, eu tô envergonhada de estar na tua frente, porque eu sei que clinicamente tu é muito mais competente que eu. Ela era muito mais velha, ela tinha muito mais experiência. Mas assim, isso que eu quero mostrar para vocês é que às vezes a gente não valoriza, né? É um congresso, fala, não vou, tô cansado. Isso daí, eu já vi isso, eu não quero participar disso, isso eu já vi. Para que eu vou ficar na faculdade até tarde para fazer monitoria? Eu nunca fiz com o intuito de fazer currículo, né? Mas eu acho que assim, isso serviu muito para mim. E eu te digo que foi uma grande experiência. Aí eu chego lá nas Forças Armadas, né? Aí eu fiz faculdade e eu tinha o sonho de ir embora daqui. Não era porque eu não gostava de Belém, não. É porque eu achava que eu ia aprender muito mais fora, né? E eu tinha que ir. E a referência que a gente tinha era a USP, né? A gente não tinha outras referências. Eu escutava falar de Unesp, escutava de Unicamp, mas a gente não tinha referências, a gente não tinha essa comunicação que vocês têm hoje, né? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, a única coisa que eu escutava era a USP, né? A USP era a principal faculdade do Brasil, todos os jornais, o aluno da USP fez isso, o aluno, né? Então, eu queria ir para lá. Aí eu fui fazer especialização, tive que fazer uma prova, né, de seleção. Lá era muito concorrido, só não era tão concorrido, eu acho, porque era muito caro, era a faculdade, era a especialização mais cara do Brasil. Mas fui, né, fazer minha especialização lá em São Paulo. Eu me formei e no outro dia eu viajei, né? Viajei logo no outro dia e eu comecei lá um curso de atualização e eu fiquei disciplinada e eu só estudava. Então, um dia desse, já faz um tempo, eu fui arrumar a casa e aí eu peguei os cadernos. Gente, eu tinha resumo de todos os livros de endodontia. Eu tinha lá Anatomia Interna, eu tinha do Lopes e Siqueira, eu tinha Anatomia Interna do Mário Leonardo, do livro do Mário Leonardo, eu tinha Anatomia Interna, eu estudava o mesmo assunto de uns 3, 4 livros, né? E eu só fazia isso. Professora, pode ser uma boa sugestão para a senhora fazer com os alunos. Brincadeira. Eu estou contando a minha história, porque assim, eu só fazia isso, né? E eu fui para lá determinada a passar e aprender. Assim, a minha prova realmente foi muito boa, né? Minha prova escrita foi muito boa, mas assim, e eu só fazia isso. Então, assim, eu não tinha dinheiro, né? Minha mãe já pagava a faculdade, que era caríssima. Ela me mandava um dinheiro, aí o que eu fazia com esse dinheiro? Eu pegava e já comprava os vale transporte do mês inteiro, né? Eu comprava já todos os vales, deixava o dinheiro separado de comida, era tudo separado, né? E assim, eu saí de casa com uma boa condição, né? Minha mãe, eu tinha até carro, não tive mais nada lá. Eu saía de casa, daqui eu passeava, a gente ia para restaurante, mas lá em São Paulo o dinheiro não vale nada, né? Então, eu lembro que se a gente saísse de carro lá em São Paulo, eu tinha uma amiga que tinha carro, o estacionamento do shopping, às vezes, na época, olha, 17 anos atrás, era 23, 25 reais, aquilo era muito caro para mim, né? Então, a única coisa que eu fazia era estudar. Então, esse negócio de Covid, para mim, fichinha. Ficar em casa, enclausurado, isso aí para mim, né? Tanto que eles sabem que eu fiquei em casa, eu estava feliz da vida de estar em casa por um tempo lá, que eu aproveitei de novo para arrumar minhas aulas, li um bando de artigo, aproveitei tanto essa Covid aí, né? Mas, e aí a minha vida lá era isso. Eu estudava, eu fui dividir um apartamento com mais 2 amigas,
E assim, eu consegui trabalhar, elas não conseguiram trabalhar lá em São Paulo. Endodontia tem essa facilidade, né? A nossa área tem essa facilidade porque ninguém gosta de fazer. Então, e a gente pode prestar serviços em vários consultórios. Mas elas viajavam no final de semana, né? Aí começaram a namorar e passavam o final de semana viajando e eu estudava. Até porque nisso, quando eu estava na especialização, o meu chefe da especialização me convidou para fazer o mestrado na Unital, porque ele era o coordenador da Unital. Ele sabia que eu queria fazer mestrado e lá na USP eu tinha que esperar a especialização acabar para eu poder prestar a prova. E como eu queria ir embora para Belém, né, queria logo ir embora, aí eu peguei e prestei a prova da Unital. A Unital, ela é uma faculdade que fica em Taubaté, é o interior de São Paulo, e lá ela é uma autarquia, que ela é meio pública e meio privada. Não sei se vocês já ouviram falar, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Os alunos talvez nunca tenham escutado isso. E aí, lá eu fiz o mestrado, que eu digo que foi um dos piores, assim, os melhores e as piores coisas da minha vida. O mestrado é muito difícil. Foi muito, não sei se para todo mundo, mas para mim foi muito difícil. Porque, assim, era um mundo diferente, né? Um mundo acadêmico, porque a gente participou de iniciação científica, fazia um trabalho ali, painel, né, em congresso, mas o mestrado, a papelada é pesada, fazer aqueles relatórios, né, é pesado. Aí eu entrei, aí tem aquelas brigas entre os orientadores, né, e eu fiquei no meio delas. Também aconteceu isso dos peixes grandes, né, e eu fiquei no meio delas. Então, assim, o mestrado, assim, como eu já tinha estudado muito em endodontia, eu acho que o que mais o mestrado me deu foi lição de vida e eu cresci tanto como pessoa. Assim, eu cresci muito por causa de dificuldade, né? Então, as dificuldades, elas vêm para nos ajudar a crescer. Em endodontia em si, a parte técnica, eu aprendi muito mais na especialização, porque o mestrado não é esse o objetivo dele, né? O objetivo dele é dar aula, né? E a parte acadêmica. Então, eu apanhei, a minha primeira aula foi horrorosa, gaguejei, horrorosa. Aí depois eu descobri que eu tinha que treinar a aula, né, professor? Aí na segunda já, e depois foi tudo bem. Aí eu comecei a treinar a aula, porque a gente já que não tem experiência, né? Então, e o nervosismo da hora, a gente é avaliado, né? Chamavam professores de fora para nos avaliar. Então, assim, o treinamento, vocês que vão apresentar congresso, vocês que vão apresentar não é, algum trabalho, vocês vão fazer o TCC de vocês, vocês vão estar nervosos, né? Nervoso na hora. É normal que isso aconteça, então treinem. Uma professora minha lá falava assim, treinem, vocês têm que saber decorar dos 5 minutos iniciais, porque depois parece que a respiração vem e o resto flui, né? E aí, né? E aí, depois do mestrado, aí eu queria voltar para casa de tudo que era jeito. Aí quando eu vim passar férias aqui, aí eu encontrei a Lamarão, na verdade nem falei dela. Eu falei que eu gostava de tudo, né? Gostava de endo, de cirurgia, de prótese, e aí eu caí na endo. A endo, por que eu amava a endo? Porque ela era uma disciplina que me dava biologia. Vocês sabem que eu pego no pé de vocês, né, para saber o básico, saber histologia, saber fisiologia, que senão você não vai ser um bom clínico, né? Então, ele me dava a base de biológica que eu gosto, ele me dava a base farmacológica também, fiz trabalho de farmacologia, que eu adorava essa parte de prescrição, e ele me dava o desafio da clínica, porque é difícil.
né? Vocês que estão começando aí, vocês apanham, mas eu também apanhei, né? Então é difícil. Então ela era uma que envolvia tudo que eu gostava. E aí eu tive a sorte, né? Claro que a gente tem determinação, mas eu tive a sorte de ter uma professora que me acolheu. O nome dela é Sueli Lamarão, hoje em dia ela é aposentada da Federal. E ela só faltou me carregar no colo. Ela fazia contato com o povo lá de São Paulo, lá da USP. Olha, tá indo uma aluna minha, recebam ela, né, com todo carinho. Vocês não vão se arrepender, porque a USP tem tudo isso, né? Indicação, tem um bando de coisa lá dentro. E aí até que eu fui, aí quando eu vou nessas férias, que eu já tinha defendido meu mestrado, eu falei que eu ia voltar para Belém. Aí ela ligou para minha mãe, falou que não era para ela deixar eu voltar, que mestrado todo mundo tinha, que era um absurdo eu ficar no mestrado, que eu tinha obrigatoriamente que fazer um doutorado. E aí como eu tinha que voltar porque eu cumpria estágio, tá vendo? Cumpria estágio, trabalhava de graça, trabalhava em clínica, mas também fazia muita coisa de graça, né? Com esses professores, para onde eles iam eu ia atrás. E aí eu peguei e fiquei esperando a prova de doutorado. O pior para mim do doutorado foi o inglês, tá? Passar na prova, eu até me garantia a prova escrita, né? A prova de endodontia. Claro que eu tive que estudar tudo isso, mas assim, esse não era o meu medo. O meu pânico era a prova de inglês. E não era nem porque a prova de inglês eu não fazia na hora. A prova de inglês lá a gente chama de TOEFL, vocês já devem ter escutado falar. Eu tinha aqui num centro que tem aulas de inglês, a gente faz uma prova, isso vai para os Estados, assim, não sei se vai para os Estados Unidos, mas eu sei que é uma correção internacional. E o meu medo era não atingir essa nota, né? Então, aí eu estudava muito inglês, muito. Contratei professor particular para isso, não fui fazer cursinho. Comprei umas gramáticas, autodidata, né? E estudava muito, pegava filme, primeiro infantil, colocava lá a legenda em inglês, depois tirava a legenda. E aí eu consegui, né, fazer a prova. E quando eu consegui fazer a prova, eu passo nesse doutorado. Mas realmente eu passei. Quando o meu chefe foi lá comigo, Cláudia, tu passa. Gente, eu chorava, eu falava assim, eu não acredito que eu passei. Eu vou passar mais 3 anos nesse inferno. Porque a minha vida em São Paulo era uma vida de estudante, era uma vida sem dinheiro, era uma vida de muito estudo, né? Lá em São Paulo as pessoas não são calorosas, né? Então, assim, eu tive pouquíssimos amigos paulistas, mas depois eu construí em São José grandes amigos, mas em São Paulo não era fácil, as pessoas moravam longe, sabe? A minha vida lá, eu não curtia essa fase, mas era uma fase que eu sabia que eu ia passar e que aquilo ia acabar, né? Aí eu passei no doutorado. Mas o doutorado veio junto com o doutorado, quando saiu o resultado, veio junto com o resultado dessa prova que eu fiz da aeronáutica. E eu passei na prova da aeronáutica também. Aí eu liguei para o meu chefe lá da USP, eu falei assim, professor, eu passei na aeronáutica, o senhor acha que eu tenho que desistir porque eu vou ter que cumprir o doutorado e eu não sei se vai dar tempo, se vai dar para conciliar. Ele falou, Cláudia, não desiste. Ele falou, eu fui militar, nem sabia, eu fui militar, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, eu te conheço, a gente ajusta teu programa de doutorado, tu cumpres, a gente ajeita a tua carga horária e tu vais entrar nisso aí. Aí eu entrei nos dois, né? Entrei nos dois. E o primeiro ano era loucura, que eu ia para São Paulo toda hora, e isso eu passei em São José, em outra cidade, né? Eu passei em São José dos Campos e ia para São Paulo. Aí que eu comprei meu carro,
né? Aí que eu consegui comprar meu carro quando eu entrei na aeronáutica. E eu digo que lá que eu virei especialista clínica, professor, porque eu estava num lugar que existia fila para ser atendido em endodontia. Eu estava num lugar que eu podia trabalhar com qualidade, né? Eu trabalhava no CTA, no Centro Tecnológico, né? Então a gente tinha um localizador, eu tinha laser, eu só não tinha microscópio, que na época eu não tinha. Mas assim, eu tinha laser, eu tinha rotatório, eu tinha localizador, eu tinha toda a tecnologia para trabalhar e tinha paciente querendo, né, ser cobaia. E eu tinha uma equipe lá incrível. Os meus colegas de trabalho, tanto que uma virou professora da USP, tá? O outro virou professor de Centrinho de Bauru. Assim, um virou professor da Unesp. Então, eram pessoas alto nível, assim, e eram aquelas pessoas que a gente discutia caso, né? Então, a gente sentava, estudava junto, discutia caso, e eu digo que lá que eu virei especialista, né? Lá, e eram pessoas, o que é legal também é que os pacientes de lá não envolvem dinheiro, eles pagam uma taxa pelo tratamento. Então, por exemplo, aqueles casos que eu mostro para vocês, que está condenado, mas não bora tentar, um paciente de lá tenta, porque ele só vai pagar uma taxa. É diferente de um paciente de uma clínica particular que vai ter que desembolsar um dinheiro e não saber se aquele dente vai dar certo. Então, até transplante a gente fez lá, que vocês tiveram aula de transplante, né? Então, assim, era um lugar muito interessante para trabalhar. Eu acho que vocês devem preparar os currículos de vocês, tá? E outra coisa, é um lugar que a gente ganha muito bem e trabalha meu expediente. Então, foi lá que eu comprei meu primeiro carro, foi lá que pagou a minha clínica, tá? Lá que eu comprei apartamento. Não se deslumbrem lá, porque aquele dinheiro de lá guardem, né? Porque muitas amigas minhas trocavam os melhores carros, nunca tive os melhores carros, né? Todo ano eles trocavam de carro, nunca liguei para isso. Tanto é que o meu sonho era comprar meu microscópio antes de trocar de carro. E eu acho que, assim, invistam na profissão de vocês, né? Porque isso assim, porque de lá, se vocês investirem, eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que comprar meu consultório, sei lá, vão atrás da profissão, porque é aquele lugar que vai te gerar dinheiro para tu comprares o resto da tua vida, né? Gerar o resto da tua vida. E aí, né? Aí eu acabei o doutorado e pedi minha transferência para Belém. E eu achei que ia demorar demais, porque meus amigos que pediam lá por São Paulo demoravam 2 anos para ser transferidos. Só que eu acho que para Belém ninguém queria vir, né? Eu pedi em janeiro, que foi o dia que eu defendi o doutorado, e aí depois em maio já tinha dado o trâmite e tudo, eu já estava em casa. Quando saiu, eu fiquei arrasada de ter saído, porque eu queria curtir, porque eu tinha acabado o doutorado, eu queria curtir mais minha vida, né? E, assim, São José é uma cidade incrível. Por mim, eu morava lá o resto da vida. Só que é cheio de dentista. É minado de dentista, né? Porque a gente é uma cidade super pequenininha e que tem 2 faculdades. Tem a Unesp, que é pública, tem a Univap, que é imensa. Ali meia hora tem a Unital, que é uma autarquia, que também é barato. Mais meia hora tem Mogi. Então, assim, é dentista lá em cada esquina. Como um amigo meu falou, Cláudia, que a esposa dele queria morar lá. Ele veio colocar uma bandeirinha na lua, e chegou lá, a lua estava minada de bandeira, né? E aí, entre eu começar a minha vida lá, porque a aeronáutica era temporária, então ia acabar, né? Então, eu tinha que construir alguma coisa antes daquilo acabar, né? Aí, entre eu começar a minha vida lá, que era um lugar super concorrido, eu não tinha ninguém, não tinha família, né? Não tinha por que começar lá. Aí eu peguei, pedi a transferência e comecei minha vida aqui.
Aí eu vim para cá, construí minha clínica, né? A minha sorte que eu estava na aeronáutica, então minha clínica foi enchendo pela indicação da aeronáutica. A gente faz lá uma rede de contatos absurdo. Rede de contato é outra coisa que é importante na vida de vocês, né? Eu não sou muito, eu confesso que assim, eu não sou muito de ligar para as pessoas, sabe? Ficar mandando mensagens, vocês sabem disso. Mas quem tem essa facilidade e pensem que cada contato que vocês fazem, isso vai fazer uma diferença no futuro. Hoje mesmo uma amiga minha que eu não falo há tempos, que era da aeronáutica, acabou de me ligar perguntando se o consultório está funcionando. Então, e outra coisa, mas vocês têm que também se apresentar como competentes, né, professor? Não adianta nada vocês terem uma super rede de contato e ninguém confiar no trabalho de vocês, né? E lá, e assim, eles viam que eu era responsável, né? Via que chegava no horário. Quando a gente pega um caso, a gente leva aquele caso a sério, não abandona tratamento no meio. Então, o povo começa a mandar família, parente, né? Então, assim, essas atitudes que a gente tem no dia a dia de responsabilidade, né? de ter conhecimento técnico, isso aí é o maior marketing de vocês, né? Eu nunca fiz propaganda na internet, nunca coloquei um anúncio, mas isso daí gera, né, uma confiança. Eu acho realmente que eu deveria fazer essa parte de internet, mas, professor, eu sou amarrada, já fiz curso, eu começo, não ando, né? Mas eu acho que também eu sou, nesse sentido, acomodada, porque como eu tenho volume de paciente, a minha clínica vive cheia, eu acho que eu não preciso, mas isso está errado, porque as mudanças são muito rápidas, né? As mudanças de mercado são muito rápidas e está vindo muita gente boa, mas muita gente boa, competente, e aí eu preciso me adaptar a essa nova realidade, né? E já que a gente está aqui, eu acho que essa aula, não sei se é de marketing de gestão, mas eu sei que o senhor domina tudo isso. Um relato que eu queria deixar aqui para vocês é que quando eu cheguei, né, em Belém, comecei a fazer minha clínica, a clínica começou a dar gente, mas sabe aquele negócio, professor, que a gente vê que está tudo andando bem, mas quando a gente pega financeiramente, eu falo, gente, mas cadê esse dinheiro? Né? Cadê esse dinheiro? E assim, eu queria trocar meu microscópio, eu queria investir mais na clínica e eu não conseguia, porque não sobrava aquilo. Eu falava assim, mas por quê? Se eu sou reconhecida pelo que eu faço, né? A clínica tem paciente, eu sempre tenho indicação. Eu passei por isso, né? Então isso é interessante, eu acho, deixar também as coisas que deram, né, errado. E assim, uma coisa que mudou a minha vida foi fazer curso de gestão, tá? E eu consegui, eu fui para a Sebrae, né? Fui para alguns lugares, só que assim não foi legal para mim, não foi uma boa experiência. Talvez porque eram cursos curtos e que lá tinha muita coisa assim de venda, muito de comércio, uma outra visão sem ser a da saúde, né? E querendo ou não, eu condenava algumas coisas, eu tinha algumas coisas internas, porque eu acho que a saúde a gente não pode se comportar igual, né? Até porque a gente está lidando com um ser humano. Mas eu consegui conciliar as duas coisas quando eu fiz um curso online, durante um ano, de um dentista, e assim, eu fiz todos os passos dele, tá? Todos os passos que ele mandava, eu pegava a primeira aula, caderninho, tá? Caderninho, anotava, era para mudar isso, eu ia lá, mudava aquilo. Não assistia todas as aulas de uma vez, né? Eu tinha um ano para fazer aquilo.
Então, aí ia para a segunda aula, caderno, reestruturava e mudava, mas assim, eu queria mudar, né? Eu falei que aquilo tinha que mudar. E realmente mudou. Mudou a minha clínica e isso fez, inclusive agora com o Covid, eu estou tranquila, né? Isso aí, e juro que eu pensei nisso. Eu falei, gente, se fosse numa outra época, eu ia estar desesperada, porque os custos aqui são altíssimos, né? Eu não demiti ninguém, senão talvez eu tivesse que demitir funcionário nessa fase de Covid, né? Então, imagina, só de folha de pagamento, um INSS de uma funcionária mais de R$ 500, né? Então, assim, para a gente parar, ficar totalmente parado, ou então que eu volto não se sustenta a clínica, né? Então, isso aqui eu queria também deixar para vocês, né? Que já comecem agora. Eu acho que vocês têm que investir em mídia social, tá? Quem é blogueirinho, ótimo, né? Quem tem facilidade, ótimo. Quem não tem, aprenda, tá? Porque eu acho que quanto mais cedo, né, é mais fácil. Eu tenho minhas limitações, mas eu acho que isso aí é fundamental. A minha sobrinha adora fazer vídeo, eu falo, a Carla, minha irmã briga com ela, eu falei, deixa, porque isso vai fazer bem para o futuro dela. Eu falo, ela não vai virar blogueira, menina, para de loucura, mas se ela for engenheira, ela precisa fazer o marketing dela, se ela for dentista, ela precisa fazer o marketing dela, ela precisa ter comunicação com as pessoas, né? Você não precisa ser professor, isso não é para ser professor que você precisa ter, conversar bem, né? Ter essa oratória. Você precisa estar com paciente, até com o paciente, né? Na sua frente. Se você é envergonhado, mas no paciente na sua frente você tem que ter essa habilidade, né? De entender e conversar, olhar no olho. E assim, a faculdade não prepara vocês como gestores, né? A gente tem uma carga horária muito pequena. Então, hoje em dia, o que eu posso falar para vocês, comecem a assistir, porque eu vejo que vocês assistem muitos técnicos, né? E eu também faço isso. Porque a gente ama o que faz, né? Graças a Deus. Se eu vejo uma live de endo, eu tô à toa, eu coloco lá, vou tomar banho e estou escutando a live. Mas, assim, assistam também e comecem a seguir esse outro mundo. Porque senão vocês vão ser frustrados, né? Clinicamente, eu estava ficando frustrada, né? Porque a gente via que estava dando tudo certo, mas a gestão, né? Eu não estava preparada para isso. E essa é a minha história, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Não sei nem quanto tempo eu passei, se ainda tem tempo. Professora Cláudia, muito obrigado pela sua generosidade, disponibilidade de compartilhar a sua trajetória acadêmica e profissional. Parabéns pela trajetória de sucesso, né? Hoje você é uma profissional reconhecida graças a esse esforço, dedicação, estudo, foco, disciplina e tudo mais. Eu queria, então, pedir para os alunos fazerem perguntas. Vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer? Fiquem à vontade. Professor, Professor, eita. eu espero, vamos lá. Professora, sou eu, Vitor. Na verdade, é uma pergunta que ela está relacionada assim, tipo, acho que todo mundo aqui na sala sabe que eu gosto de endo, não é novidade para ninguém, e todo mundo sabe que eu admiro a senhora também, né, como profissional e tal. A minha pergunta é a seguinte, acho que até é uma pergunta que meio que eu repito, mas é um pouquinho diferente agora. A senhora fala desse Vitor, olha, quando te formar, vai embora, faz sua especialização, mestrado, que eu penso na vida acadêmica, né? E possivelmente doutorado. Ou tu falar, não, Vitor, Belém tá ótima, tem muitos cursos bons, tem muitas escolas boas, faculdades boas. É basicamente uma pergunta meio que um conselho. Olha, assim,
Eu acho que hoje em dia o conhecimento é muito fácil de ser adquirido. Quando eu voltei para Belém, Vitor, eu fiquei arrasada. Eu falava assim, mas como? Eu não vou estar em São Paulo, porque tudo eu ia, né? Qualquer congressinho lá mesmo em São Paulo eu ia. Até aqui também, qualquer um que tem, eu vou. Eu falava assim, eu vou ficar longe desse mundo, né? Vou ficar longe do mundo eixo, aquele eixo lá, São Paulo, aquela loucura aí que tem conhecimento. Aí eu vim para Belém, mas eu comecei a participar de um fórum de endodontia. E isso, Vitor, quando eu voltei num congresso lá, minha primeira vez que eu fui para um congresso, eu falei, gente, eu não estou desatualizada, né? Então, eu acho que o mundo, essa parte de internet, ela não tem mais isso de você... não existe mais um polo, né? Não existe mais um polo como era na minha época. Então, a gente tinha que ir para São Paulo. Hoje em dia, tem pessoas aqui em Fortaleza, o Newton Vivaco é incrível, tem em Brasília, em Goiânia, as professoras de endo de Goiânia são excelentes, tá? Então, eu acho que isso tudo se universalizou. Agora, ir para fora, o que eu acho? O que vale a pena é a experiência, mais do que, talvez, o conhecimento técnico. O conhecimento técnico tu vais adquirir aqui. Realmente, a gente tem grandes lugares já aqui, né? O CESUPA agora, né, a única especialização que está em funcionamento aqui, mas ela é top. Ela tem uma super estrutura, tem professores capacitados, né? Tem infraestrutura, microscópio para aluno, então, assim, é muito válido, né? Então, acho que, assim, em relação ao conhecimento técnico, talvez tu não fiques defasado, tá? E até porque toda escola que tu escolheres, eles vão focar mais em uma filosofia, né? Então, tu sempre vais ter uma falha de conhecimento, tá? Mas hoje em dia, com a internet, essa falha é suprida, né? Se tu conseguires abrir tua visão e enxergares as outras coisas, as falhas são supridas. Agora, assim, se tu tiveres oportunidade de ir, eu te digo que vale a pena pela experiência, né? Eu era uma pessoa antes de São Paulo e uma pessoa depois de São Paulo. A gente dá um boom de maturidade, sabe? Assim, a gente enfrentar tudo isso nos torna pessoas diferentes e talvez a gente valorize coisas diferentes. A gente estando longe, eu tinha uma vantagem. Como eu estava longe, meu dia só era para isso. Então, eu era full time para isso, né? Quando a gente está aqui, tu vais começar a trabalhar, tu vais começar a atender, tu vais começar a criar tua família, tu vais ajudar tua mãe em alguma coisa, né? Então, se tu tiveres a oportunidade de ir, tem duas vantagens. Primeiro, que tu vais ter uma experiência. E outro, mas eu não sei se tu vais ter alguém para te bancar, né? Eu tinha. Mas era limitado, mas eu tinha, né? Mas tem essa vantagem de estar full time só para aquilo, então tu consegues te imergir naquilo e tu aproveitas muito mais. Mas em relação à técnica, se eu sou um profissional pior do que o que foi, não vai ser. Não vai ser. Né? Obrigado, Concorda, professor. É isso. Mas se puder ir, vá. Vai sim. Professora, eu tenho uma dúvida sobre na verdade, eu coloquei na descrição porque eu estava catitando o Instagram e eu vi que a senhora serviu a FAB, né? Na verdade, foi a FAB, foi a Força Aérea Brasileira, né? Eu tenho uma dúvida, tipo, como a senhora adentrou? Foi através de prova? Quanto tempo a senhora passou? Era carreira? Era temporário? Como é mais ou menos? Olha, tem duas formas de entrar, tá? Existe esse concurso que eu entrei, que é o temporário, mas é um temporário grande, né? Eu passei 9 anos, hoje em dia não é mais 9 anos, mas o meu chefe lá, tá vendo como é bom a gente ser bom?
O meu chefe lá me pediu um ano a mais. Tá? O meu chefe fez uma descrição todinha, eu ganhei um ano a mais do que toda a minha turma. E foi assim, e foi bom porque foi na época que eu estava transitando num consultório, eu achei que ia estar pronto, o meu consultório, a obra não acabou, e eu falei que eu nem queria esse ano, ele falou, não, vou pedir. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque a obra não ficou pronta e deu certo. Mas, assim, existem duas formas de entrar. Uma é uma prova nacional, tá? Que geralmente, assim, nem todo ano tem vaga para indo. E, no máximo, tem 2 vagas por ano. Então, é o Brasil inteiro que faz a prova, no mesmo dia, mesmo horário, todo mundo faz a prova e concorre a essa vaga, tá? Eu tentei fazer isso, uma vez eu fiquei em 3º lugar e só tinham 2 vagas. E a outra vez eu passei até mais embaixo, eu acho que era 4º ou 5º, mas eu fui para 2º lugar por causa do doutorado já. Eu já tinha doutorado e conta ponto, tudo conta ponto, gente. E aí eu fui para 2º lugar e só tinha uma vaga. Mas não consegui entrar, tá? Então, dessa forma, eu nunca consegui entrar. Aí, como eu entrei na aeronáutica, uma amiga me chamou que todo ano eles recebem, existe a data lá, né? Que eles recebem esses currículos e aí todo ano acabam contratando pessoas. Nem sempre vai ter vaga para endodontia, tá? Mas aí, na especialidade que tu queres. Mas aí deu certo, né? A primeira vez que eu fiz, eu entrei. Na verdade, ela que me chamou, ela me chamou porque ela não queria fazer sozinha. E ela queria muito ficar em São Paulo, foi uma das meninas que foi comigo para São Paulo. Ela queria ficar em São Paulo, ela não queria voltar para Belém de jeito nenhum. Ela falou, Cláudia, bora, porque minha mãe já disse que não me sustenta mais aqui em São Paulo. Bora fazer essa seleção. Aí a gente deixa o currículo, aí tem uma análise do currículo, né? Isso que eu falei. Então, tudo é pontuado. E aí eles chamam, sei lá quantos currículos, os 10 melhores currículos, tem um número lá. E aí eles chamam essas pessoas e aí a gente passa, esses 10, né, passam a fazer todas as provas. Aí a gente faz prova física, prova psicológica, prova de saúde, um monte de prova aí, né? Aí a gente vai fazendo um bando de seleção. Aí tu tens que estar apto em todas. Aí depois, né, eles fazem lá a pontuação deles e veem quem ficou em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Aí, esse era para São Paulo inteiro, né? O interior de São Paulo também tem umas unidades. Aí eles abrem lá o painel, a Cláudia passou em primeiro, qual é a vaga que tu escolhes? Aí eu escolhi São José dos Campos, que era não tinha São Paulo capital. Aí eu escolhi São José dos Campos. Aí vê o segundo lugar, onde é que tu escolhes? Então, aqui no Pará também tem isso. Tem, às vezes, vaga para Marabá, para Macapá, né? Tudo mesmo com A. Tu jogas lá teu currículo e aí eles te selecionam pelo currículo inicialmente, aí te chamam para fazer as provas. Aí depois selecionar. Aí tem as vagas, né? Uma vaga para Macapá, uma vaga para não sei onde, e tu vai se tu quiseres, né? E aí a gente lá é temporário, todo ano esse contrato é renovado, tá? Então a cada ano tu pode sair, né? É difícil acontecer, tu tens que pisar muito na bola. Tiveram uns colegas aí que saíram, mas também mereciam sair mesmo. Tá? Não cumpriam horário, né? Já teve até paciente falso, sabe um negócio assim? Gente, é para sair mesmo. A gente recebe um salário bacana, eles não nos enchem o saco se a gente fizer tudo certinho. Então, pelo amor de Deus, está ganhando do governo, né? Então, tu tens que servir a quem está te pagando. Mas aí é isso, é dessa forma que entra. Tá? Então, ou tu fazes uma seleção nacional, ou tu fazes essa seleção de currículo. Então, por isso, mas para os dois, o currículo conta. Tá? Porque se tu passares, né, na prova escrita, o teu currículo pode te jogar para o primeiro lugar. Então, vale a pena. Entendi, professora. Obrigado. Entendeu?
E olha que eu nunca na graduação fui muito ligada nisso, sabe? Eu tinha colegas que eram meio neuróticos. Ah, eu tenho que fazer pontuação, eu tenho que fazer currículo. Eu nunca fui assim, não. Mas Eu acabou sou que... neurótico, professora. Tudo eu fico somando, eu fico vendo editar de prova, assim, sabe, o que precisa. Eu digo, não, tem que fazer pelo menos isso, isso e isso. Aí, tipo, quando a gente consegue, né, já é uma boa, assim. Eu acho que eu tive um pouco de sorte em tudo isso, sabe? Porque eu nunca fui muito assim, mas eu aproveitei as oportunidades, né? Então eu acho que eu estava preparada no momento que eu fui fazer fui concorrer a um cargo desse, né? Então, Mas nunca professora, eu queria exatamente ratificar esse pensamento. Na verdade, a palavra sorte é a junção da oportunidade que surge e você está preparado para ela. Então, foi isso que aconteceu com você. mas eu nunca fui muito ligada nisso, até hoje, sabe? Assim, eu não sou muito sei lá, eu não sou muito assim de ficar contando as coisas, sabe? Sofrer por essas coisas, eu não sou, não. Mas eu não paro. Eu Aí nunca uma paro. pessoa ansioso sou eu. Ah, eu não tenho. Mas eu nunca parei, né? E eu não me permito parar. Então, mesmo agora nessa pandemia, eu estava feliz da vida que eu estava tendo a oportunidade de fazer as coisas que eu não conseguia, né? Uma outra coisa que eu acho que eu não falei, por exemplo, eu tive muitas greves, né? Eu fui da federal, então eu tive 3 greves de uns 4 meses, mais ou menos. Minhas greves, assim, eram imensas, né? Mas até na época da federal eu aproveitei. Então, eu peguei uma das greves e finalizei meu inglês. Fui fazer um intensivão, né? Eu era formada em inglês, mas não era um inglês para TOEFL, tá? Mas isso é uma coisa importante para vocês, gente. Estudem inglês. Estudem muito inglês, tá? Hoje em dia, vocês percebem, a gente traz os artigos, a gente não traz nada em português, porque mesmo os brasileiros que são excelentes, ninguém publica em português, né? Então, às vezes, a gente até quer um material em português, mas a gente não tem como entregar para vocês. Porque a gente tem publicações maravilhosas aqui no Brasil, mas nenhuma mais é em português. Então, estudem inglês, tá? Se preparem, e já que vocês querem um mestrado, né, doutorado, que vocês querem aí, mesmo que vocês não queiram nada disso, a gente atende pessoas de fora, tá? Meus sócios agora estão fazendo inglês, porque de vez em quando chega alguém que eles atendem muito Vale, né? Então, as Vales têm os pesquisadores e só se fala inglês, né? Então, eles ligam para cá, já ligaram mais de uma vez perguntando se os dentistas falam inglês, tá? Então, assim, aproveitem o tempo de vocês, e isso é uma coisa que eu fiz na minha greve. Uma foi acabar meu curso de inglês, aí eu ia para lá, já que eu tinha tempo, né? Eu fazia aqueles listenings, a gente tinha que ir para lá, não era nada em casa, ficava lá naqueles laboratórios, né? A outra greve que eu aproveitei tinha um estágio de cirurgia que só funcionava de manhã. E a faculdade que eu tinha, a minha carga horária era de manhã, eu nunca ia poder fazer aquele estágio, eu era triste por isso. Aí, uma das greves, eu passei 4 meses no hospital, então foi muito bom também, né? Então, é não parar, né, professor Gilberto? É não parar nunca, é tentar achar alguma coisa para fazer. Agora, esqueçam Netflix, né? Diminuam, não é esqueçam, diminuam isso, tá? A gente gasta muito tempo com isso, mas muito. Teve uns dias agora da pandemia que aí eu já fui relaxando, que eu fiz tanta coisa já, né? Aí eu fui para o Netflix e falei, ai, credo, gente, que coisa improdutiva, não serve para nada. Sabe? Diminuam essa. A gente tem tanta coisa também que a gente tem que diminuir, sabe?
porque Na verdade, nós temos que ter foco, né, professora? Quando você tem foco e você sabe onde você quer chegar, você consegue abrir mão de outras coisas. O problema é que quando você não tem foco, você acaba, outras pessoas acabam fazendo isso por você, né? é, e isso também, professor, eu era muito determinada a algumas coisas, né? Então, tinha que ir, tinha que passar em São Paulo, então eu fiz tudo para conseguir. Aí depois eu tinha que fazer meu mestrado, tinha que fazer meu doutorado, né? Tinha que voltar para Belém. E a gente tem altos e baixos, né? Assim, a nossa vida também não dá para viver ligado no 220 o tempo inteiro, né? E teve uma época depois que eu falei, gente, eu já consegui tudo que eu quero, eu acho. Eu falei assim, aí deu uma amenizada e foi muito ruim essa fase que eu fiquei sem objetivo na vida, sabe? Porque eu falei, já tá tudo bem, isso tá bom. Não é bom viver assim, né, professor? Não é, sabe? Não vivam no marasmo, né? Tentem achar alguma coisa, porque a gente precisa ter vontade, para a gente chegar, a primeira coisa que tem que acontecer, tem que ter um negócio aqui dentro, assim, dentro da gente, que mova a gente, porque senão a gente desiste no primeiro obstáculo, né? Então, quantas vezes lá em São Paulo, gente, era horrível. Às vezes, quando eu adoecia, aquele frio horroroso, odeio frio, aquele frio horroroso, aquele chuvisco lá na parada de ônibus, eu só faltava assim, as lágrimas escorriam, eu falava assim, ai, que ódio de estar aqui. Eu podendo estar em casa, eu ligava em casa, minha família toda junta, né? Todo mundo bem. Eu falava assim, ai, que raiva. Mas, assim, a gente tem que ter um objetivo maior. Tem que ter um objetivo maior e a gente tem que se incomodar com as coisas, né? Por exemplo, esse negócio do que eu mudei a gestão foi porque eu queria fazer algumas coisas que eu não estava conseguindo. Eu falava, gente, eu tenho que comprar um apartamento, eu não consigo, né? A gente precisa se incomodar, não se deixar no marasmo, né? Não aceitar, né? Não aceitar as coisas. Não ficar na zona de conforto, né, professora? Isso é muito bom quando tem alguma coisa que irrita vocês, né? Peguem tudo que irrita vocês e levem para o lado bom. Falei, eu vou sair dessa, né? Vocês devem passar por isso, aquelas maletas, vem arrastando, a maleta cai, né? Vem no ônibus, o negócio abre tudo. Pensem que vocês não querem passar por isso de novo. Né? Então, assim, falando, não vou passar por isso, essa vida tem que mudar, né? Então, esse tipo de pensamento, quando vocês tiverem, não falar, é horrível, eu vou abandonar. Não, ao contrário. É horrível, mas eu vou sair dessa, né? Eu vou sair melhor dessa. Então, isso é uma outra coisa, assim, que vocês têm que se incomodar. E eu só saí, eu só consegui alguma coisa quando eu me incomodava, quando eu achava que aquilo não estava bom. Legal. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a professora Cláudia? Aproveite. Eles conhecem. Professora, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é a seguinte: eu entrei na faculdade com uma idade assim diferente dos outros alunos, né? Um pouquinho mais velha. E eu sempre tive vontade de entrar nas Forças Armadas para viajar, para cuidar dos ribeirinhos e tudo mais. Só que eu sempre tive essa dúvida em relação à idade. A senhora saberia me informar se tem uma idade, até que idade entra? Olha, e a segunda pergunta é a seguinte, vou fazer logo para a senhora responder tudo. Eu passei alguns anos no cursinho, porque eu sempre tive na cabeça, e também porque as outras pessoas sempre me falavam, que quando a gente estava numa universidade pública, o nome seria pesado no nosso currículo. Então, eu nunca tive essa vontade de entrar numa faculdade particular justamente por isso, porque eu achava que ia diminuir o meu trabalho. Então, a minha pergunta é essa: a senhora acha que isso
tem veracidade ou hoje em dia isso está mudando? Olha, hoje em dia, eu ia só desligar isso aqui que eu tô confusa. Hoje em dia isso está mudando, tá? Hoje em dia a gente tem excelentes instituições privadas, né? Eu acho que até hoje em dia a melhor instituição de odontologia que a gente tem hoje é uma privada. Eu acho que atualmente a São Leopoldo Mandic, ela é assim, em instituição de graduação, ela é top de linha, né? Justamente porque eles têm dinheiro e eles podem, né, investir em certas coisas. Eles compram os melhores professores, né? Então os professores de lá são muito bem remunerados, são os melhores, eles têm uma exigência absurda. Então eu acho que isso já mudou. E antes eu também pensava assim, tá, Alice? Eu também tinha um pensamento desse, porque a gente escutava mais isso, né? Principalmente quanto mais antigo a gente escutava muito isso. Mas eu acho que não, e até porque nessas provas que tu fazes de currículo, mesmo para entrar numa USP para fazer uma especialização, eles não veem a instituição, né? Eles veem se a tua instituição ela tem um selo, né? Tem uns carimbos que tem que ter. Aí tem que ser uma instituição, né, decente. E se tiver todos aqueles números do MEC, tem uns carimbos lá, né, que eles avaliam. Se tiver tudo regulamentado, é o mesmo peso, tá? Currículo, aeronáutica, é o mesmo peso. Tanto faz tu teres um diploma de uma federal, tu teres um diploma de uma particular, é a mesma pontuação, tá? Eu acho que vocês têm a vantagem de estrutura, né? A maioria das particulares comparada com a federal. A federal, eu fui há pouco tempo, eu fiquei arrasada, né? Tá sucateada. Não teve uma época que parou porque não tinha água na torneira lá da Odonto. Então, teve que parar a faculdade por causa disso. Agora, assim, o que eu vejo, assim, o que é diferente, né? Talvez porque vocês não têm tanto acesso à coordenação, tanto acesso à direção, então vocês têm que se virar, né? Vocês se viram lá. Vocês não têm para onde reclamar, vocês não têm o que fazer. Na faculdade particular, vocês são muito apadrinhados, né? Vocês são muito apadrinhados. E lá não tem isso, não. Cada um se vira e a peia já começa desde a faculdade, tá? Não é só quando sai. Então tem um pouco disso, mas assim, não tem diferença, fique tranquila. E eu acredito, né? Eu estou na Fibra porque eu acredito na Fibra, eu acho que ela é uma excelente instituição e ela valoriza o ensino, tá? Já tive em outras e saí, certo? Enquanto eu puder estar numa instituição que eu acho que eu posso fazer diferença e que eu posso exigir e que eu posso formar do jeito que eu acho que tem que formar, eu vou estar. Se o dia que eu tiver começar a ter que passar aluno, né, ou então, sei lá, algumas coisas assim, tenho certeza que eu saio, porque eu já pedi para ser de uma. Eu acho que isso não dá, tá? Mas isso, então, em relação a particular. Agora, em relação à aeronáutica, tem idade mínima sim. O concurso nacional é um pouco menor, tá? O concurso nacional, eu acho que são 35 anos. Você tem que prestar a prova com 35 anos. Depois disso, você não pode mais fazer a prova. E esse concurso que a gente faz por currículo é um pouco maior, eu acho que é 38. Pode um pouco mais, tá? Esse concurso nacional. Mas tem idade, sim, para entrar. Todos os dois. Então, tem que se espertar. Obrigada, professora. Ok, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tipo assim, o que vai cair na prova? Não, brincadeira.
Né, professor? Ou não brinca com isso, professor. Inclusive, Olha, semana que então- vem. Brenda, tem pergunta? Não, professora, eu tô falando que semana que vem tem teste estilo prova. É isso mesmo. Então, olha, professor, eu agradeço, né, o convite. Para mim é uma honra até ser selecionada. Eu falei para os meninos, eu nem acho que a minha vida é tão interessante assim. Para, professora. Para com isso. Já ia Professor. falar que eu achava que eu nem poderia me impressionar mais, mas depois de hoje, eu tô até. Eu tô até Sério mesmo. Tô pensando. Mas Sério. Eu Mas ia eu- falar que eu que odeio, eu odeio assim, né? Não sei que só o nosso futuro só Deus sabe, mas Endo, assim, sabe? Eu e Endo são dois opostos. Mas assim, sabe, com uma história de vida tão linda, chega a dar até vontade. Pior, né? Não, e ela falando que ela começou, que ela entrou com a cabeça achando que ela começou a gostar de buco e tudo. Aí agora depois foi pra prótese e no final tá em endo. Falei, mano, daqui a pouco eu tô em endo também, porque eu tô assim, entrei com a cabeça em buco, tô em prótese, daqui a pouco eu vou terminar em endo. E não se prendam a isso, curtam cada, sabe, vivam aquilo. Cada disciplina que Professora, antes da senhora fazer o encerramento, eu geralmente eu faço a seguinte pergunta, né? Como a senhora já conhece a turma e são alunos do 5º semestre, qual é o conselho? Que conselho a senhora dá para eles, porque eles já completaram 50%, né, da matriz curricular, ainda falta mais 50%. Então a pergunta é: que conselhos que a senhora daria para eles que eles possam aproveitar bem os outros 50% e saírem preparados para o mercado de trabalho? Então, o conselho que eu dou é aproveitem o tempo que vocês estão aí dentro, né? Construam o currículo de vocês, não só em papel, tá? Não só no papel, não, mas construam a carreira de vocês. A gente passa a ser os olheiros, né, professor? Nós somos uns olheiros. De vez em quando tem gente assim, tu tens um aluno bom, eu queria que viesse trabalhar aqui na clínica, né? E assim, vocês estão construindo entre vocês também, né? Entre vocês. Porque uma pessoa aí na faculdade que se destaca, vocês sabem que a longo prazo cada um vai ter um futuro, mas assim, eu vou mandar para o Vitor, ele já era bom mesmo, né? Não tem como ele ser ruim agora. Entendeu? Umas coisas assim. Então, construir o dia a dia de vocês assim, sempre, tá? E imaginem que a imagem de vocês, que vocês estão fazendo, ela é a coisa mais importante que a gente tem, né? É a coisa mais importante que a gente tem. Tanto é que até hoje, assim, tem alguns professores, eu vou atender uma professora minha, vocês acreditam? Eu estou nervosa, segunda-feira. Me mandaram ela foi minha professora. Aí falaram assim, eu vou te mandar, Cláudia, a fulana. Eu falei assim, mas por que eu? Aí ela falou assim, porque eu sempre te mando os casos, eu confio em ti. Eu falei para ela do teu nome, ela falou, claro que eu lembro da Cláudia da faculdade. Eu falei assim, ai meu Deus, tá vendo? Então ela falou, eu vou com ela assim, eu lembro dela da faculdade. E eu não tive mais contato com ela. Então, construam o nome de vocês, né? Cuidado com a imagem de vocês, né? Nesses vídeos loucos, se embebedando. Vocês podem se embebedar, mas não coloquem isso na internet. Não registrem isso, né, professor? Então, são coisas... Pessoal, toma cuidado. Tem que tomar Sabe muito os cuidado. stories? Sabe? Esse negócio de colocar toda semana, vocês podem tomar cerveja de vocês, né?
Eu tomo uma cerveja, tomo um vinho. Tu tá ouvindo, né, Luana? Tu tá ouvindo. Tu sabe que Tu você tá ouvindo, né? Vitor Reis, né? Vitor Reis. Você Vitor tá ouvindo, Reis, Vitor Tá Reis? ouvindo? Tá Tá ouvindo, né? escutando? Não, eu acho Yuri Oliveira. coloquem a vida de vocês, coloquem vocês se divertindo, mas não se mostrem embriagados, né? Gente, a imagem de vocês, você não sabe, a gente não tem noção do poder dela. Às vezes pessoas que nem me conhecem, pessoas que nem me conhecem, assim, né? Nossa, mas eu lembro da Cláudia. As pessoas falam que, os meus sócios falam, Cláudia, todo mundo te conhece. Eu falei, mas como se eu não conheço ninguém? Eu nem sou uma pessoa extrovertida de falar com os outros. Professora, inclusive, nós perdemos um professor de odontologia porque ele postou um vídeo que ele estava embriagado e saiu nas redes sociais. Sim. Quem é? Fala logo. Contem a fofoca. Contem a fofoca. Quero saber. Ele foi jogar logo na sala, não? Professor. O Luiz amanhã vai saber quem é. Ele vai escutar a noite inteira. O Luiz Davi tá só escutando. Professora, fala logo, daqui não sai. Não. Pois é, mas então, tá vendo só? Né? Não é que vocês não possam fazer, não é que eu também não beba, não é que a gente... Mas a gente não tem noção, às vezes, de quanto isso repercute, né, professor? Então, vocês têm... Tudo que vocês fizerem, já assumam a responsabilidade do que vocês estão fazendo. Entendeu? Mas é isso. Legal. Professora Cláudia, eu gostaria de dizer que eu adorei a sua fala. Você é um exemplo, eu acredito que você é um grande exemplo para todos os alunos de uma profissional competente. Maravilhosa, né? Não tem como ser mais perfeita. Então, eu queria falar que eu achei muito... pelo menos eu prestei atenção nisso, não sei se todo mundo prestou atenção, que todo mundo, tipo, a maioria dos convidados que o professor trouxe, tá, que veio para a aula, falaram muito sobre a marketing, né, mesmo em si. Como é que a gente pode mostrar quando sair da faculdade, como é que a gente pode agir para poder botar o nome no mercado, tudo, e assim, não focou muito nisso, focou mais, olha, vai buscar construir teu currículo e tudo durante a faculdade. Traduzindo, ela falou, estudem, gente. Isso que eu ia falar também. Sobre essa moral. Porque todos os professores falaram isso, tipo, todos os convidados falaram, tipo, olha, dá para agir por ali, quando vocês vão sair, dá para fazer por isso, usar o Instagram, e etc. E a senhora foi a única que não falou, não tocou muito, se tocou foi bem pouco, não tocou muito, falou mais em construir o currículo, para quando sair, que vão ver lá fora e tudo, para ver como é que vai ser. E não se preocupar agora com marketing. Eu achei isso muito legal. Porque tá? Vocês têm que se preocupar com o marketing pessoal de vocês. Sim. Mas eu acho que o seu marketing pessoal foi construído com o seu conhecimento, né? A senhora mostrou que durante o seu... Não foi aquele marketing superficial dizendo que faz, exatamente. Mas tem dentistas que colocam outdoors para ir pela cidade falando que faz tratamento disso. Não, a senhora mostrou que o seu conhecimento que a senhora tinha eficaz. Quando a senhora falou que nunca postou um anúncio e tudo, eu fico, nossa, todo mundo fala que posta anúncio em Instagram e tudo. Chão, é verdade. Mas, aí pessoal, eu fico, tipo assim, eu até me identifico, porque eu sou péssima para essas coisas, eu não gosto de postar nada no Instagram. Né, professor? Mas eu tô falando que vocês têm que fazer. Porque, assim, eu me formei numa outra época, né? Eu sou uma referência da minha geração, né? Mas vocês vão vir com uma concorrência absurda. Na minha época só tinha a UFPA formando. Na época de vocês têm 7 faculdades jogando gente no mercado. Então, eu falei para vocês que a gestão é importante, né? Falei para vocês que se eu não tivesse isso de gestão, marketing, eu tinha fechado meu consultório, porque é frustrante, que vocês têm que ir para esse lado também, né? Aproveitem para estudar isso que a faculdade não vai suprir, né? Senão vocês vão ser frustrados.
tá? Frustrados, porque vocês podem fazer a melhor coisa do mundo e se vocês não tiverem associado Aí, mas aí a senhora mostrou pra gente que a gente pode fazer isso de outra forma, sem ter que... De outras formas, né? Não tem que se mostrar muito que tá ali todo o tempo e Porque eu acho em rede social e tudo, entendeu? que cada, que Eu acho que isso é muito cada, importante. que cada palestrante ele trouxe uma visão. Então, tipo assim, pessoas que são mais ligadas, um exemplo, vou dar um exemplo. A Alice, ela é mais ligada com a parte tipo de internet. A pessoa pode utilizar aquela ferramenta para se auxiliar. Tem pessoas que não têm tanta coisa assim com a internet, como era o caso da professora Cláudia. Pode usar um outro mecanismo para conseguir chegarem no mesmo sucesso. Os 3 palestrantes que passaram aqui são pessoas de sucesso. Então, tipo, tomaram diferentes formas de vida, foram diferentes Tiveram caminhos. sucesso da mesma forma. Né? Eu gostei muito. Pois é, e eu tipo assim, todo mundo falava, não, olha, use o que vocês têm, tudo agora na mão, Instagram, Facebook, etc. E professora, eu morro de vergonha de postar foto. Eu morro de vergonha de postar foto, essas coisas, tudo. Eu não gosto, nem tenho muita foto. Aí eu não sei, né? Aí eu fiquei até mais motivada até com isso. Mas olha, eu posso buscar outras formas. Amanhã a Thalissa tá botando a cara nos vídeos aí. Olha, vocês querem fechar. Eu sei que o professor quer fechar a aula. Não, eu acho muito interessante essa discussão, né? Inclusive, você falou uma coisa que é mega importante, né? A melhor propaganda é o boca a boca, né? Você faz um tratamento, você mostra que você é uma profissional competente, trata bem todo mundo, e as pessoas vão indicando. As pessoas lá da aeronáutica não iriam lhe indicar se você não fosse uma excelente profissional. Então, uma coisa leva... O marketing é uma consequência de você fazer um excelente trabalho, né? Mas, professor, eu vou até lhe falar uma coisa. Essa parte de rede social, ela é muito importante. É que eu que não sou, mas ela é muito importante. Eu vou contar uma para vocês. De vez em quando, tem uns casos mais complicados, e aí eu coloco, né, no meu Facebook. É impressionante. Se eu colocar lá um caso de perfuração, na semana e na semana seguinte, recebe, Cláudia, tem um caso aqui com uma perfuração, tu não queres resolver? Tá? Aí eu ponho lá de uma lima fraturada, aí enche de caso de lima fraturada, tá? Então, isso é uma experiência que eu posso falar para vocês, né? De como essas redes sociais também funcionam, tá? Eu me culpo, porque eu acho que eu tinha que estar, né? Eu acho que eu tinha que estar, porque eu tenho que... eu acho que é importante até para a gente, porque existe um preconceito. Eu tenho uma pessoa que eu indiquei para um amigo meu que ele é competentíssimo, né? Ele é implantodontista. Essa paciente depois me ligou e falou assim, mas Cláudia, ele não tem Instagram. Ele não tem Instagram, realmente ele não tem Instagram. Mas ele é uma competência, entendeu? Então, a geração que está vindo é outra. Vocês têm que se adaptar. Deixa eu só avisar aqui, porque o Kleber está indo com o meu do mato, senão ele não me fala. Eu vou só avisar que eu já ligo. Pois é, então a gente está... Eita, então já foi para o meu do mato. Não consigo mais falar. Então, eu acho assim, vocês que estão iniciando, né? Agora, um outro lado. Vocês que estão iniciando, vocês não têm o paciente de vocês vão precisar fazer isso. Porque eu posto um caso de alguma coisa, enche aquela coisa no consultório, tá? Então, isso para vocês que vão iniciar a primeira clínica, vocês têm que postar. Agora, assim, tomem cuidado com o que postam. Vejam se a foto tá bonita, se tá com biossegurança, né? Porque às vezes posta lá a luva, sem gorro, sem máscara. Agora não vai dar com Covid, mas assim, tinham postagens que eu pegava e falava, gente, eu jamais mando meu paciente para esse lugar. Tá vendo só? Então, aquilo, é a imagem, é fazer o correto, né? Seguir os parâmetros, todos os regulamentos, mas vocês vão ter que usar mídias sociais, tá?
E assim, por exemplo, para curso, eu jogo lá meus cursos nas redes sociais, porque para lotar a turma, a gente faz isso. Eu também uso, mas eu acabo usando quando eu preciso, que está errado, né? Que a gente tem que ter aquele mindset, tem que estar na mente de todo mundo o tempo inteiro. Mas eu não tenho tempo. É isso mesmo. Professora Cláudia, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que as suas palavras impressionaram os seus alunos, né? E você trouxe, assim, conselhos sábios e que, se todos colocarem em prática, nós teremos grande chance deles serem excelentes profissionais. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Estamos fechando o ciclo com chave de ouro, né, com a sua palestra, ok? E quero parabenizar todos os alunos, né? Onde é que está o outro Vitor? Cadê o outro? O Vitor Duarte está aí, é o nosso aluno mais quieto da sala, ele está aí, ok? Então, eu quero parabenizar a presença de todos, né? Show de bola. Luiz Davi, Thalissa, Vitor Reis, Juliane, Eric, Ana, Brenda, Luana, Rafaela, Alícia, Yuri, Giovana, Vitor Duarte, Flávia e Graziele. Professor, alô. E aí? Professor, eu queria só dar uma palavrinha em relação à professora Cláudia. Sim, pode falar, Vitor, diga lá. Agora vai, sim. Não, eu acho muito bacana e até sempre comento com quem está do meu lado na aula que a Cláudia, apesar de tudo, ela sempre está com um sorriso no rosto. E é maravilhoso ver isso, porque eu, mesmo que não gostando da matéria dela, transmite uma coisa muito bacana pra gente, sabe? Sincerão. Não tô chorando, não. É porque ele faz um negócio aí. Ai, mas é isso. Então é muito bacana ver a professora passando por tudo isso, mesmo com um sorriso no rosto, sabe? É passar de semestre, né? Ei, pessoal, valeu, Vitor. Então, parabéns. Valeu, professor, tô com saudade do senhor também, viu? E, professor, eu queria te parabenizar. Eu achei interessantíssimo essa sua ideia, né, de trazer uma pessoa de fora. Eu adoro escutar a vida dos outros também. Um dia desse eu estava escutando a vida do Capelli, que é um endonotista que eu admiro, né? Então, eu achei muito bacana a sua iniciativa de trazer para eles. Eu acho que eles estão se formando, eles precisam, né, de uma orientação. A gente precisava na nossa época, né? Graças a Deus a gente teve pessoas que nos orientaram para o bem. Eu espero que vocês aproveitem aí tudo. Vocês então podem contar comigo, tá? Vocês sabem que ligando eu demoro a responder, mas eu respondo. Foi um grande prazer, professor, e parabéns aí pela sua aula, e todos gostam do senhor também. Isso é bem Muito obrigado, professora. É muita fofura para ele é professor fofinho. É fofo, né? Os dois, gente, não dá. Ai, meu Deus. Então, bom, pessoal, valeu, show de bola. Tchau. Adorei. Obrigado. Tchau, professora. Tchau. Até semana aqui. Até.